Olá, queridos alunos do quarto ano. Eu sou a professora Marinalva. Estou aqui com mais uma aula de história para vocês. Vamos continuar falando sobre os indígenas e portugueses. Hoje a gente vai ver os encontros e desencontros desses dois grupos. Há mais de 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral aqui chegou, os indígenas eram muitos. Suas aldeias eram grandes, chegavam a ter de 2 a 3 mil pessoas. Se comparadas às da Amazônia atual, com cerca de 200 pessoas, no litoral, a maior parte dos indígenas era falante de línguas tupis. Os povos tupis, tinham um jeito de viver bastante parecido. Moravam em casas grandes, feitas de madeiras e cobertas de folhas de palmeira, onde viviam não apenas pai, mãe e filhos, mas também avós, primos, netos e outros membros da família. Os tupis se banhavam várias vezes ao dia e dormiam em redes. Suas casas, as ocas, eram dispostas em tronco de um pátio, local de festas e de reunião. Ao lado da aldeia ficava a roça de plantio, e em volta dela a floresta, onde os tupis conseguiam materiais para construir suas moradias e caça para se alimentarem. Entre os tupis, o poder era dividido. Cada grande casa tinha um líder, o Morubixaba, que costumava conversar com as pessoas, ouvir suas opiniões e pedir conselhos aos mais velhos. Era esse o modo de vida dos tupis quando os portugueses aqui chegaram. E agora vamos falar um pouquinho do encontro, o encontro entre indígenas e portugueses. Em 22 de abril de 1500, o português Pedro Álvares Cabral e sua gente chegaram a Porto Seguro, na Bahia, terra habitada por tupiniquins. Os tupiniquins, um dos muitos povos falantes da língua tupi. Os primeiros contatos entre os portugueses e os tupiniquins foram amigáveis. Os portugueses queriam o pau-brasil, árvore valiosa encontrada em grande quantidade entre o atual estado do Rio de Janeiro e onde hoje é o Rio Grande do Norte. Os indígenas, por sua vez, desejavam facas, espelhos e outros objetos que viam com os portugueses. Teve início, então, o comércio entre eles. Os nativos cortavam e transportavam o pau-brasil até os barcos portugueses e, em troca, recebiam objetos úteis a eles, como machados, pás, foices, facas, espelhos e etc. Esse tipo de troca em que não se usa dinheiro é chamado de escambo. Aí vocês podem observar um mapa onde a gente vê o comércio do pau-brasil. Nele a gente pode identificar os indígenas trabalhando no corte e no transporte de madeira, também. E aí a gente vê como era esse tipo como era essa troca que acontecia entre os portugueses e os índios tupiniquins, que essa troca era chamada de escambo, certo? A gente observa também aí nessa foto vários navios no mar, que eram os navios chegando, os navios portugueses, para transportar o pau-brasil. E agora a gente vai ver um pouco do desencontro entre esses dois povos, Como vimos, os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram amigáveis. Mas em pouco tempo, os portugueses descobriram um negócio mais rendoso do que o comércio do pau-brasil, que era o cultivo e a fabricação, o cultivo da cana e a fabricação do açúcar. Decidiram então montar engenhos no Brasil e capturar indígenas para trabalharem para eles como escravo. Daí em diante, o conflito passou a predominar no relacionamento entre portugueses e indígenas. No geral, desde o início, o contato com os portugueses foi desvantajoso para os indígenas, pelos seguintes motivos: as doenças trazidas pelos portugueses, como gripe, sarampo, tuberculose ou varíola, contra as quais os corpos indígenas não tinham defesa natural,
provocaram muitas mortes entre eles. As armas de fogo empregadas pelos portugueses na guerra aos indígenas também causaram muitas mortes, mas as doenças trazidas por eles mataram mais do que as armas de fogo. As guerras, pois os indígenas morriam resistindo aos portugueses, ou aliando-se a eles para lutar contra outros europeus. Os tupiniquins, por exemplo, aliaram-se aos portugueses para fazer guerra aos franceses, aliados aos tupinambás. A gente vê aí cocás, de penas de arara vermelha, que eram confeccionadas também pelos índios. Essa foi nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, vocês podem rever novamente o vídeo e também realizar as atividades que estão nas páginas do livro relacionadas. As tias de vocês vão orientar. Tchau, tchau e até uma próxima aula.